Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Essa é uma noite de gratidão, de alegria, de louvor ao nosso Deus pelo dom da vida, por sua graça maravilhosa, sua misericórdia infinita, por tudo que Ele tem nos feito. Nesta noite tão especial, quero parabenizar a irmã Gilvanete. Tem sido uma pessoa muito especial para nós. Também em relação ao seminário, a sua contribuição no ISTEADES, que tem sido de incalculável o valor. Deus abençoe com muita vida, muita saúde e muita vida na vida. E os demais aniversariantes que estão aqui presentes, todos se sintam abençoados e abraçados pelo Espírito Santo. Amém? É uma noite de muita vitória, irmãos. Também vejo aqui o jovem Anderson. A vitória, viu? Você nos inspira com a sua vida. Então é tudo bênção de Deus na nossa igreja, irmãos. O Senhor tem sido misericordioso. O Senhor nos deu uma grande vitória através de Sara. Momentos de grandes dificuldades, a igreja orou, a igreja intercedeu, nos apoiou em oração. E eu disse ao Senhor: faça-se a sua vontade, Senhor. A tua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável. Em meio aos prantos e dores, eu disse: eu estou pronto para a sua vontade. Em nenhum momento eu pedi aquilo de forma específica. Eu quero que o Senhor cure a minha filha. Não, eu disse: eu quero a sua vontade. E aprove a Deus, na sua infinita bondade, graça e misericórdia, nos abençoar e nos presentear com ela, né? Então, Deus controla todas as coisas. Sem mais delongas, Salmo 24. Um salmo escrito pelo rei Davi no ano 1016 a.C. Davi fora escolhido por Deus para assumir o reinado de Israel no lugar do rei Saul. Saul não cumpriu a vontade de Deus, foi reprovado no segundo ano do seu reinado, passou 38 anos de reprovação no trono, mas aprove a Deus entregar a Davi o governo daquela monarquia. E quando ele assume o governo, ele tem que enfrentar grandes batalhas e enfrentar grandes nações ao redor de Israel, que tentaram desarticular o governo de Saul, e essa era uma oportunidade. Eles mataram Saul e toda a sua família, com exceção de Mefibosete, o filho de Jonatas. E com a chegada de Davi, os filisteus cercaram o país com muita força, mas Deus capacitou Davi e triunfou sobre eles. E as demais nações também, Davi enfrentou as nações junto ao Eufrates, no leste, na Síria, ao sul, ao leste, o extremo leste, depois do Jordão, estavam as nações de Edom e Moabe. Davi também triunfou sobre elas e voltou para o coração do país, da região sul, e enfrentou a cidade mais poderosa que fez resistência ao povo de Israel. Durante todo o seu trajeto, os judeus não conseguiram conquistar essa cidade e dominá-la, chegaram até destruí-la uma vez, mas não dominá-la. Eles fizeram resistência, que foi a cidade de Jerusalém. Era uma cidade construída, construída no alto de uma montanha, num ambiente privilegiado que transformou essa cidade numa cidade fortaleza, e aí faz um padrão de resistência. E essa cidade tinha um segredo consigo, que era uma fonte de águas no topo da montanha, e até hoje essa fonte flui, que é a fonte de Quihon, registrada no Salmo 46, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa fonte existe até hoje, a fonte de Quihon. E Davi conquista essa cidade dos jebuseus,
por meio do canal que os cananeus fizeram na parte sudeste, entra, abre os portões, conquista a cidade e faz dela a capital indivisível de Israel. E quando ele consegue apaziguar toda a situação ao seu redor, eu vou ler no Salmo 24, irmãos. Quando Davi consegue apaziguar toda a situação depois de grande triunfo, então ele decide agradecer a Deus pelo que o Senhor fez por ele. E como ato de reconhecimento, ele transporta o tabernáculo do Senhor para a cidade de Jerusalém e tem que levar agora o maior símbolo do tabernáculo, que é o símbolo do trono de Deus, é o símbolo da presença, que é a arca da aliança, a arca do concerto, a arca da presença. E ele faz esse transporte da arca para Jerusalém, o que torna a cidade na cidade santa, porque ela se torna agora a morada de Deus, a morada do Altíssimo. E a montanha onde o tabernáculo está elevado, que é a montanha de Sião, se torna um símbolo do céu. E é o monte mais invencível, também citado nos Salmos, que o Senhor está em volta do seu povo, como os montes que não se abalam, o monte de Sião. É uma cordilheira de montes. Então este salmo, ele representa o momento em que Davi faz o trajeto da arca para Jerusalém. Ele vem pelo vale do Cedron e vai subindo a montanha. Só que há um detalhe: quando ele tentou fazer esse trajeto a primeira vez, ele trouxe a arca em cima de carros de bois. E o resultado, Deus nunca aprovou a sua arca sendo transportada por bois. Tinha que ser nos ombros dos homens, porque era o trono de Deus e os tronos dos reis eram carregados nos ombros. E era um símbolo do trono de Deus na terra. E ele governa sobre o seu povo. E como Deus feriu a Uzá, o filho do sacerdote Abinadab, Davi ficou receoso de levar a arca do Senhor. Mas ele descobriu qual era o caminho, ele disse, observou os mandamentos no livro das crônicas e fez o trajeto de forma correta. E após introduzir a arca, ele registrou este salmo. E o Salmo 24 nos diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Irmãos queridos, este salmo reflete o triunfo de Davi, a conquista e o reconhecimento daquilo que Deus é na sua vida, na sua história. Os 12 primeiros versos nos falam quem é Deus, Senhor de tudo, onde nada que existe, não há nada que exista que não pertença a Ele, não há nada criado que não pertença a Deus, independente que seja uma coisa boa ou má, tudo pertence a Deus. Ele é Senhor de tudo, de toda a criação, porque ninguém conseguiu autocriar-se. Então Deus é o Criador de tudo. Até mesmo Satanás é uma criatura que foi feita por Deus.
embora Deus não o fez Satanás, Deus o fez um anjo bom. E a Bíblia diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Ou seja, não há nada criado, não há nada que exista que não pertença a Deus. Ou seja, tudo pertence a Deus. Logo, nada pertence a Satanás. Satanás tenta se apossar daquilo que não lhe pertence. Ele é ladrão, ele é enganador, ele é mentiroso desde o princípio, mas tudo pertence ao Senhor. Ou seja, a minha, a tua vida, essa igreja, esse espaço, essa rua, esse planeta, tudo que está ao nosso redor, no tempo, no espaço, toda a matéria, tudo pertence ao Senhor. A minha e a tua família pertence ao Senhor. O meu e o teu filho pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo que existe. O mundo e aqueles que nele habitam. Todas as nações pertencem ao Senhor. Agora, não significa que estão salvos por conta do livre-arbítrio, da rebelião, da queda, do afastamento. Mas o poder da criação, o direito de criação é do Senhor, é de Deus. Tudo pertence a Deus, a criação, porque somente Ele, e não mais outro, é Criador. A Bíblia diz que o Pai é o que o Filho é, e o Filho, Jesus, é que o Pai é. E diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então tudo pertence a Ele, porque Ele afundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. A ciência mesmo confirma que a nossa terra é 77% feita de águas. Então tudo é água, né? Praticamente. Quando ele afirma que Deus é o Senhor de tudo, o salmista, esse reconhecimento é muito importante, porque a gente vê que Davi, quando trava suas batalhas, seus conflitos, ele não apela para outro a não ser para Deus. Ele não depende de outro a não ser de Deus. Ele não atribui suas dores, seus sofrimentos ao adversário. Ele atribui a ação de Deus, seja ativa, diretiva ou permissiva sobre a sua vida, porque ele não reconhece outro Senhor a não ser Deus na sua vida. E aí Davi, ao fazer esse reconhecimento, ele faz a grande pergunta por conta da grande experiência. Já que ele fez de Jerusalém a cidade de Deus, e colocou o tabernáculo do Senhor lá, e levou a arca para lá, e viu que nem todos podiam subir com a arca, se não estivesse de acordo com os preceitos divinos, de acordo com a vontade daquele que é soberano. Então ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, e quem estará no seu lugar santo? Deus, ele preparou uma tribo exclusiva para administrar as coisas sagradas. Hoje nós não temos mais uma tribo específica para administrar, porque Deus fez em Cristo Jesus de cada cristão um sacerdócio, onde todos podem entrar na presença de Deus hoje através dos méritos de Cristo. Mas antigamente não. Aí Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quando ele estava levando a arca para Jerusalém, a Bíblia diz que a arca tombou um pouco,
e o Uzá, que era sacerdote da tribo dos Correnins, e sabia que ele não podia tocar na arca, e ele não foi puro naquela hora, ele tocou com a mão na arca, e Deus o feriu de forma súbita, porque havia um limite entre a vontade de Deus e a liberdade humana. Ele foi ferido bruscamente, e Davi traz a tônica aqui, aquele que é limpo de mãos. Havia rituais de purificação, e as mãos representam toda a pureza. Tiago também fala daquele, alimpai-vos as mãos, ó pecadores, toma essa metáfora. E puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade. Vaidade aqui são ídolos, outras crenças, e há outra tradução que diz que não entrega a sua alma à idolatria. Outra vai dizer que não serve aos ídolos, porque os ídolos do Antigo Testamento são chamados de vaidade. Vaidade quer dizer, no hebraico, bolha de sabão, uma coisa que tem uma beleza por um instante, mas que se desfaz rapidamente. Então a vaidade humana, ela passa. Os ídolos em quem os homens depositam sua confiança. E não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Aquele que está de acordo com os padrões de Deus, receberá do próprio Deus as bênçãos do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então, Davi, ele mandou a arca para a casa de Obed-edom e ficou lá por alguns meses. Obed-edom fazia parte, Levi, a tribo de Levi, da tribo de Arão. Arão teve 3 filhos, e esses 3 filhos receberam funções diferentes dentro do sacerdócio. E uma das funções era tomar conta dos utensílios do templo. E Obed-edom era justamente o responsável por dar a manutenção da arca. Então o que ele fez? Recebeu a arca na sua casa, cobriu com um lençol azul, conforme era prescrito em Números, fez toda a ritualidade, cumpriu os mandamentos de Deus, e estando de acordo com a lei do Senhor, a bênção caiu sobre a sua casa. Porque toda vez que estamos de acordo com os mandamentos de Deus, as bênçãos fluem de forma natural, sem empecilho algum. Estando em mútuo acordo, as coisas fluem de forma natural. Então, Davi recebeu a notícia: a casa de Obed-edom está sendo abençoada por causa da arca do Senhor. Ele estava em comum acordo. Davi foi lá e ele disse como deveria proceder com a arca. Aí Davi chamou os sacerdotes, mandou que se purificassem e colocassem a arca nos ombros, e a cada 7 passos que eles davam, Davi sacrificava ao Senhor, e ali cantava hinos, tocando harpas, liras, com toda sorte de instrumentos, subindo a montanha de Jerusalém. Então, ele diz que esta é a geração daqueles que buscam, porque Davi buscou a orientação de Deus, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E quando chegou, ele vem no vale de Cedron. Até hoje Jerusalém, no lado leste, é um grande vale, uma montanha, para a porta principal. E quando ele chegou, aqueles portões antigos que subiam dessa maneira, irmãos, tinham as correntes grandes, e aí ele ia levantando. Então quando ele chegou lá, a multidão está em cima do muro observando, e Davi grita: a cidade de Jerusalém, uma cidade muito antiga, vem desde os períodos muito antes dos cananeus habitarem naquele espaço, cerca de 5.000 anos antes de Cristo, há registro de habitação naquela região. E Davi gritava para a multidão: levantai os portões antigos. Outra tradução: levantai, ó portas eternas, e deixe entrar o Rei da Glória. E eles estão com a arca de Deus subindo a montanha. A multidão de dentro gritava: quem é este Rei da Glória? E a multidão de fora gritava: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. E ele ia perguntando e a multidão respondendo, porque
Foi Deus que fez Davi triunfar sobre os seus inimigos. Foi Deus que fez com que ele conquistasse as fronteiras. Foi Deus que fez com que ele conquistasse as promessas feitas a Abraão, que ele dominaria do rio Eufrates ao mar Mediterrâneo, ao rio Egito, até o Mar Morto. E Davi fez essa conquista. E ele diz assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Você crê que é o Senhor quem vence as suas batalhas? Que é o Senhor que te faz triunfar sobre todas as guerras? Que é o Senhor que te faz vencer em meio à dor, ao silêncio? É Ele quem vence por nós. É Ele quem peleja por nós. O Salmo 135, o salmista ora e diz: Senhor, toma o escudo grande e o escudo pequeno, lança a mão da lança e guerreia por mim. Ele sempre pedindo que o Senhor faça. É não confiar em si mesmo, no seu armamento, na sua capacidade, mas confiar no Senhor que pode todas as coisas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Essa expressão Senhor dos Exércitos, Yahvé Sabaoth, significa Senhor das hostes. Aqui implica todo o exército, sejam as constelações, as estrelas do universo, seja toda a criação animal, seja o mundo, seja as nações, porque o profeta Isaías diz que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele diz no verso 13 que os serafins proclamaram: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse termo tem uma dimensão cósmica, de um domínio pleno sobre todas as coisas, sobre todas as situações, porque somente Ele é Deus, somente Ele é Senhor e somente Ele é vencedor sobre todas as batalhas. Este é o seu Deus? Então confiemos nele, depositemos nele toda a nossa história, a nossa vida, porque Ele controla todas as coisas, todas as situações, maiores ou menores. Independente o que seja, se nós confiarmos no Senhor, esperarmos no Senhor e lutarmos com o Senhor, certamente que a vitória virá do Senhor. Que Deus abençoe essa igreja e a todos em nome de Jesus. Nossa banda